Não precisa mandar seus filhos para a escola, mande para a igreja. Parece que é isso que defende o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ministro Milton Ribeiro, junto com a ministra Damares Alves, participaram de uma audiência, um debate virtual promovido pela Câmara dos Deputados na segunda-feira, dia 5 de abril, onde debatiam o projeto de regulamentação da educação domiciliar, o homeschooling no Brasil. E saiu matéria sobre isso em diferentes veículos de imprensa, no G1, no Estadão, na revista Fórum, enfim. E eu acho muito curioso o título que a revista Fórum resolveu dar para o artigo falando sobre isso. Pastor que ocupa Ministério da Educação diz que igreja pode substituir escola na socialização da criança. Ao lado de Damares Alves, Ribeiro defendeu o chamado homeschooling em audiência na Câmara. Bom, a regulamentação da educação domiciliar é uma proposta do governo, é um compromisso do governo Bolsonaro, e essa proposta foi definida como prioridade. E o ministro Milton Ribeiro deu uma justificativa técnica sobre o assunto. Não é porque é uma proposta vinda do governo, isso é o que menos importa. O que importa é se o projeto é bom e tem validade. E para isso, ele cita a manifestação do STF em 2018, no sentido de que o homeschooling é constitucional, mas ainda não tem uma legislação que regulamente a educação domiciliar. E explicou que os estudantes, mesmo que adotem essa modalidade, vão ser sim acompanhados pela rede de ensino e também por mecanismos como o Enem e o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Mas o que eu acho mais curioso é a justificativa do ministro Ribeiro. Ele citou que 65 países no mundo já regulamentaram a modalidade de ensino e que grande maioria das nações que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, já aderiram ao ensino domiciliar. E a grande questão aqui é a liberdade das famílias. Disse o ministro: a modalidade envolve liberdade de escolha das famílias. Nesse governo, que às vezes é carimbado como um governo autoritário e que não é, estamos dando à família uma opção, uma liberdade de escolha daquilo que ela julga melhor para o seu filho. E a própria ministra Damares Alves também usou uma justificativa técnica a favor da educação domiciliar. Ela mencionou o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. E citou também o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. A ministra Damares também usou o artigo 205 da Constituição Federal para defender a participação das famílias na educação dos seus filhos. E reforçou que, na proposta em questão, para o ensino domiciliar, haverá acompanhamento dos estudantes por parte do poder público. E aqui nós temos uma das estratégias mais utilizadas por esse governo, que é selecionar quais fatos e quais dados vão ser citados. O ministro Ribeiro cita os 65 países que já regulamentaram a educação domiciliar. Mas e quanto aos países que reconhecem Paulo Freire como alguém importantíssimo para a educação? Esse governo não cita da mesma maneira. A ministra Damares citando a Declaração de Direitos Humanos, a Constituição. Peraí, vem cá, esse governo não é aquele que diz que direitos humanos é coisa de bandido? Aí alguns vão dizer assim: mas a pasta da Damares é a pasta de direitos humanos. Até pode ser, mas naquela perspectiva de direitos humanos para humanos direitos. E nessa perspectiva, os humanos que têm interesse nessa educação domiciliar são, para a ministra e para esse governo, os humanos direitos, aqueles que têm direito a terem direitos, enquanto outros não têm esse direito.
E outros agentes de outras instituições também participaram desse debate e fizeram críticas a esse projeto. Uma delas é a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. Ela participou da audiência e apontou que o modelo domiciliar comprometeria a socialização do estudante, além de impedir o contato com diferentes ideias e pensamentos, desconsiderando ainda a importância da formação pedagógica e técnica dos professores. Diz a presidente do CNE: na minha visão, a regulamentação do ensino domiciliar compromete a convivência com diferentes grupos sociais, parte essencial do processo educativo e de humanização, pelos quais se estabelece relações de empatia, de solidariedade e de cidadania, essenciais para o desenvolvimento social, afetivo, psíquico e cognitivo de crianças e jovens. É isso que diz a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, é isso que dizem os parâmetros curriculares nacionais, é isso que diz até a Base Nacional Comum Curricular. Isso e tantas outras coisas que são desconsideradas pelo ministro Ribeiro, pela ministra Damares, pelas pessoas que apoiam esse projeto de educação domiciliar e por esse governo, que eu duvido que conheça a própria legislação sobre educação, que é uma proposta vinculada àquela perspectiva conservadora de educação que acha que educação é simplesmente depositar conhecimentos, conteúdos na cabeça do estudante. E a educação vai muito além disso. E, diante dessas críticas, o ministro Ribeiro rebateu da seguinte maneira: é claro que a escola oferece essa questão, mas existem outras formas de socializar. Na família, nos clubes, nas bibliotecas e até mesmo nas igrejas. E aqui é que está um ponto importante dentro dessa discussão. Quem tem interesse na regulamentação do homeschooling? A ministra Damares responde. Na sua fala, a ministra disse que a regulamentação do homeschooling já está em debate há 10 anos, pelo menos. E ela disse que muitas famílias têm procurado o seu ministério, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pedindo a contribuição para o andamento do tema. E a fala dela aqui é interessantíssima sobre isso. Vejam só. Alguns podem dizer, ministra, mas são poucas famílias. Ok, esse é o Ministério das Minorias. Então a gente vai continuar cuidando dessas famílias. Essas famílias estão aplicando o ensino domiciliar há anos no Brasil e sendo processadas, e algumas sendo acusadas como criminosas. Mais uma vez a gente vê esse mesmo mecanismo seletivo do governo, com relação a quem são as minorias, e é de um oportunismo ímpar dizer que essas famílias estão sendo tratadas como criminosas. Isso já não é nem mais seletividade, isso já é mau-caratismo mesmo. E é salutar essa discussão acontecendo justamente nesse contexto de pandemia, de isolamento social, onde, por um lado, nós temos grupos interessados na aprovação do homeschooling. Do outro lado, grupos interessados na volta às aulas, que as escolas têm que reabrir, têm que voltar a ter aulas presenciais. E é curioso como esses mesmos grupos, vez ou outra, encontram apoio nesse governo. E vejam, parece que a questão central de toda essa discussão é sobre a liberdade de escolha das famílias, a liberdade das famílias optarem por que educação elas querem dar para os seus filhos. E eu pergunto para vocês, de que maneira as famílias estão sendo privadas de optarem, de escolherem qual educação querem dar para os seus filhos? E reparem bem, ninguém é contra que as famílias façam as suas escolhas quanto a que educação essas crianças e esses jovens vão ter nas igrejas, nas bibliotecas, nos clubes, que frequentem esses espaços e quaisquer outros que as famílias achem importantes. E é até saudável que essas crianças e esses jovens frequentem diferentes espaços durante a sua formação. E, bom, essa questão me interessa por pelo menos 2 pontos. Eu sou educador e eu sou cristão, evangélico e crítico desse movimento conservador / reacionário que tem apenas crescido dentro das igrejas brasileiras. E, de fato, a ministra Damares está certa. Essa discussão, esse debate vem de muito mais tempo.
Eu me lembro ali por 2011, 2012, quando eu tive contato com algumas dessas discussões em fóruns virtuais como Internautas Cristãos, páginas do Facebook como Reforma que Passa, entre outros. Espaços onde eu arrumei muitas tretas, discuti muito com algumas dessas pessoas, porque é uma mistura de questões teológicas com questões voltadas para a educação, sociedade, cultura, política, filosofia. Enfim, é um reacionarismo que não é apenas teológico, mas que diz respeito a várias outras áreas do conhecimento e várias outras questões da vida como um todo. E eu queria citar apenas um exemplo aqui dessa discussão que eu acho exemplar, que é o livro de autoria do Solano Portela, O que estão ensinando para os nossos filhos? Uma avaliação crítica da pedagogia contemporânea, apresentando a resposta da educação escolar cristã. E, bom, pela capa a gente já pode ter uma ideia do que se trata, não é? Todas essas discussões levam em consideração aqueles mesmos medos ou perigos de sempre. É aquele medo de que os alunos estão sendo doutrinados. E aí entra marxismo cultural, a ideologia de gênero e todas essas coisas que têm como ponto em comum o perigo vermelho, o medo do comunismo. Todas essas ideias, toda essa discussão parte de um mesmo ponto comum: o pensamento neocalvinista no Brasil, que tem como fundo essa perspectiva calvinista ou reformada, ou, como dizem alguns críticos, os reformólatras. E por que eu estou trazendo isso? Bom, eu participei de uma live com o pastor Alexandre Gonçalves, que é presidente do movimento Cristãos Trabalhistas, e lá ele traz uma provocação de que, embora nós apontemos que a grande parte do apoio ao bolsonarismo hoje venha das igrejas evangélicas, principalmente das igrejas e dos movimentos pentecostais e neopentecostais, na verdade, a base ideológica do governo Bolsonaro, a matriz ideológica cristã do bolsonarismo, vem justamente desse meio, do calvinismo brasileiro, das igrejas de tradição calvinista ou reformada. Haja visto que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, é um pastor presbiteriano. Bom, essa é apenas uma maneira de abordar esse tema. Tem outras. Esse foi o viés que eu adotei a partir da minha perspectiva crítica ao fundamentalismo religioso cristão, a minha crítica e resistência a esse movimento conservador / reacionário nas igrejas brasileiras, que está presente nesse governo, não apenas nessa discussão sobre educação, mas em tantas outras áreas. E que, embora essa matriz ideológica venha desses grupos calvinistas, não fica restrito a esse grupo. Dialoga diretamente com setores ultraconservadores da Igreja Católica, das igrejas batistas, das igrejas luteranas, e não apenas igrejas, mas movimentos conservadores de maneira geral que se travessem de cristianismo quando lhes é oportuno, apenas quando corrobora com o seu projeto conservador e autoritário, como é autoritário esse governo, diferente do que disse o ministro Ribeiro. Estamos sim diante de um projeto autoritário que defende a liberdade de escolha dos grupos que lhe apoiam, enquanto nega esse direito para outros. Se você chegou até o final desse vídeo, por favor, deixe a sua curtida ou não, deixe o seu comentário, vamos debater, afinal de contas, na crítica, na confrontação do pensamento que a gente constrói conhecimento. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse tema. Nos vemos em uma próxima oportunidade.